Estar distante da vida é sentir a falta de Deus. Quando você sente uma lacuna na vida, quando você fica insatisfeito ou insatisfeita com a vida em si, ou com o tipo de vida que você leva. Às vezes, você pode estar sentindo que está faltando algo, ou, às vezes, possa ser que você esteja sentindo que está faltando tudo. Esta é a sensação de que a vida está solta. Essa sensação nada mais é do que a falta de Deus. A vida está ligada a Deus, e a razão para isso é porque Deus criou a vida, e Deus a criou para vivermos, e vivermos de uma determinada forma para que nós a aproveitemos de fato, para que nós venhamos aproveitar a experiência da vida. O que acontece é que, embora Deus tenha criado a vida para vivermos de uma determinada forma, acabamos vivendo de outra maneira, e o resultado é que as coisas não batem. Saiba que as realidades de Deus podem fazer parte da tua vida. A tua vida pode ser um palco espiritual onde Deus pode manifestar virtudes e poderes do seu reino. Saiba que você pode experimentar coisas de Deus em sua vida. E existe um caminho que pode te levar a participar dessas coisas de Deus. Existe um caminho que precisa ser percorrido, e trilhar esse caminho é uma jornada indispensável. Segundo a revelação de Deus na Bíblia, para você experimentar as coisas de Deus, só depende de você. O que a Bíblia mostra é que Deus é acessível, Deus é amoroso. Os relatos bíblicos mostram sempre que Deus está se aproximando. Deus está sempre se aproximando e nós, humanos, estamos sempre nos afastando e fugindo. Deus está esperando o nosso movimento. Então, quando nós não experimentamos as coisas de Deus, as virtudes do seu reino, é porque nós geramos uma distância. Essa responsabilidade é nossa. Tem coisas que era para nós fazermos e nós não estamos fazendo. E a revelação dessa importante verdade está na Escritura de Levítico capítulo 8. Ali nós podemos ver verdades de Deus reveladas a nós através da ordenação dos sacerdotes. Os versículos de 1 a 5 nos mostram que o sacerdócio era operado por homens, por seres humanos. O sacerdócio era uma parte essencial da espiritualidade do Antigo Testamento. Era a parte que executava os sacrifícios que eram extremamente didáticos para o povo de Deus. Lembrando que esse sacerdócio e esses sacrifícios estão no contexto de um Israel que está vivendo há 3.000 anos atrás. E, estando ciente desse contexto histórico, nós vemos que esse sacerdócio era conduzido por seres humanos, era conduzido por homens, não era algo atribuído aos anjos. Embora a mensagem dos sacrifícios mostrasse que os homens são pecadores e mostrasse que esses homens estavam afastados da santidade de Deus. O verso 1 nos mostra Deus se comunicando diretamente com Moisés. Moisés era um homem, ele era um intercessor diante de Deus em favor do povo de Israel. E, apesar de ser um homem, Moisés operava os ministérios divinos. Nesse verso, Deus está comunicando uma mensagem importante e que o povo de Israel precisava perceber. O verso 2 revela que Deus instruiu Moisés a chamar Arão e seus filhos para eles serem sacerdotes. Uma parte do trabalho que era de Moisés como profeta agora passará para eles. É o início do sacerdócio no meio do povo de Israel no Antigo Testamento. Esse sacerdócio vai operar o sistema de sacrifícios. Esse sistema de sacrifícios era a pregação de Deus na época, com a linguagem da época, respeitando a capacidade das pessoas entenderem o que era transmitido. Essa é uma verdade que aprendemos com a Bíblia, é que a palavra de Deus é comunicada na linguagem dos homens. O verso 5 revela que Moisés comunicou à comunidade tudo o que está acontecendo, e o que está acontecendo é de acordo com a vontade de Deus. A ordenação daqueles sacerdotes mostra verdades importantes sendo comunicadas. E a verdade fundamental presente na consagração de Arão e seus filhos é que o sacerdócio é feito por homens, por seres humanos.
Seres humanos vão operar virtudes divinas para outros seres humanos. A Escritura continua nos mostrando, do verso 6 ao 12, como uma pessoa se torna sacerdote de Deus. A ordenação dos sacerdotes era carregada de significados. O texto revela detalhes importantes dessa cerimônia. Envolvia rituais e procedimentos específicos, cheios de verdades de Deus. No verso 6, nós vemos a purificação com a água. Isso quer dizer que aqueles homens que agora serão sacerdotes são impuros, e eles são como todo ser humano. Eles teriam que passar pelo processo de purificação. Na Bíblia, purificação significa retirar aquelas misturas que adulteram o material original, a virtude original. Para aqueles homens que vão se tornar sacerdotes, para eles tocarem nas coisas de Deus, eles teriam que mudar de dimensão. Teriam que sair da nossa dimensão, que é esta vida adulterada, esta terra adulterada, para a dimensão de Deus, que é a dimensão da santidade representada pelo templo. Santidade essa que mostra a vida como ela é de forma original, sem a queda humana. Os versos 7 a 9 relatam a colocação das vestes sacerdotais. Simboliza essa nova posição que esses homens, agora purificados, vão assumir. Acontece primeiro o desvestimento. É tirada a roupa humana de Arão e de seus filhos, é o que diz o verso 6. Depois acontece o revestimento, conforme vemos no verso 7, onde eles vestem a roupa do sacerdócio. Esse é um ritual que tem sua explicação, na essência, no Novo Testamento, no texto de Efésios 4, versículo 22 a 24, que traz uma explicação da conversão ao caminho do Evangelho. Primeiro acontece um desvestimento, quando nós nos desvestimos da velha pessoa que éramos. E aí, então, depois acontece o revestimento, quando nós nos revestimos da nova vida que é Cristo, o ser humano perfeito que revelou a vontade de Deus e a imagem de Deus no mundo. Os versos 7 e 8 relatam que Arão é revestido com o manto e o colete sacerdotal. A túnica de linho era um dos elementos da sua vestimenta, que era diferente do comum. As túnicas tinham outro tipo de tecido. O éfode, que é um manto com peitoral, era composto de 2 tipos de pedras. Eram 12 pedras preciosas, representando as 12 tribos de Israel, um símbolo do povo de Deus. E, dentro do bolso do éfode, ficavam 2 pedras de orientação, usadas para consultar a vontade de Deus. Essas 2 pedras eram chamadas de Urim e Tumim, luzes e perfeições. Representavam a orientação de Deus na vida do sacerdote. Em seguida, o verso 9 relata que a mitra é colocada na cabeça de Arão. Um turbante especial era um símbolo de liderança espiritual. Significa que esse homem não é escravo, ele é livre para viver sob a orientação de Deus. Ele deve ter consciência de que acima da sua cabeça está a sabedoria de Deus, a palavra de Deus. Um indicativo de que para nós experimentarmos virtudes de Deus e do seu reino, nós temos que mudar a nossa mente. Nós temos que ajustar a nossa mente a essas virtudes. A mentalidade do povo de Deus é de que o povo que pertence a Deus não é solitário ou individualista. Essa carga comunitária, essa carga coletiva é levada pelo sacerdote em suas vestes. E agora, esse homem que se torna sacerdote está aberto para a orientação de Deus, não mais para agir de acordo com os impulsos, mas com uma sabedoria superior. Os versos de 10 a 12 finalizam mostrando a unção com óleo sobre os sacerdotes. A unção representa a presença do Espírito de Deus. Na Bíblia, o Espírito de Deus é Deus agindo no contexto terreno, no contexto espaço-tempo, no contexto da vida humana. O óleo unge o altar, o que significa dizer que o Espírito de Deus está presente nas coisas de Deus. O óleo unge os sacerdotes, o que significa que é o mesmo Espírito das virtudes do reino que agora está sobre estes homens que vão atuar como sacerdotes.
Ao fim da cerimônia, o que entendemos é que uma pessoa comum pode se tornar um sacerdote de Deus. Ela deixa para trás a vida distorcida pelo pecado e parte na direção da santidade de Deus. Assim, as realidades de Deus são assumidas por esse sacerdote e agora ele começa a experimentar as virtudes e poderes do reino de Deus. O que esta escritura revela é que você vai experimentar as realidades de Deus na medida em que você agir como um sacerdote, à medida em que você agir como uma sacerdotisa. As coisas de Deus estão esperando a tua atitude, esperando você agir. Jesus falou quais são essas atitudes. Em Marcos capítulo 1, versículo 15, ele disse que o reino de Deus estava próximo. E os itens necessários para entrar nesse reino era arrependimento e fé. A palavra arrependimento não significa remorso, ficar nos cantos chorando os erros do passado. A palavra arrependimento significa mudança de mentalidade, mudança de cosmovisão. E a fé significa confiança em Deus diante daquilo que Deus está propondo. O reino de Deus está perto, então só falta a gente agir em arrependimento e fé para entrar nas realidades desse reino. Talvez você esteja se perguntando: por que eu estou tão insatisfeito com a vida? Por que estou tão insatisfeita com a vida? É porque provavelmente você não está experimentando a verdadeira vida. Talvez você esteja se perguntando: e onde está a vida? E a resposta é: a vida está com Deus que a criou. Talvez você se pergunte: e por que eu não vejo as coisas de Deus em minha vida? E a resposta bíblica é: porque está faltando você agir na direção destas coisas. O santuário de Deus está perto de você, o reino de Deus está perto de você, à sua frente, diante dos seus olhos, e Deus está esperando você sair de onde você está, da vida fora do santuário, fora do reino. Ele está esperando você se despir das vestes da velha pessoa e você vestir as roupas do sacerdócio, as mesmas roupas espirituais, existenciais de Cristo Jesus. Ele está esperando você se revestir do novo homem, da nova pessoa que é Jesus, e Ele está te esperando entrar no santuário e tocar nas virtudes do reino de Deus. Virtudes como paz, novidade de alma, firmeza, força, poder, plenitude, felicidade e esperança. Virtudes estas que estavam presentes na vida do Senhor Jesus Cristo. Essa pode ser a relação entre você e as coisas de Deus. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se essa mensagem faz sentido para você, clique no gostei e, se possível, compartilhe com outras pessoas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para receber notificação das próximas mensagens dos próximos vídeos. Um abraço e até o próximo vídeo.